Metro Quadrado, no mês de maio e junho, estará cobrindo a Casa Cor. Durante as 8 semanas de Casa Cor, nós apresentaremos um arquiteto por sábado que estará expondo durante a Casa Cor. Mostraremos os bastidores e toda a feira para vocês. Esse é um grande presente que recebemos da Prime de Curitiba e gostaríamos de mostrar para vocês. Nesse sábado, nós vamos estar apresentando a entrevista de Adriano Scarabellotti. Acompanhe essa entrevista que é maravilhosa. Ele é um grande arquiteto da nossa região e espero que vocês gostem dessa entrevista. Olá, pessoal do Metro Quadrado de hoje. Nós temos a honra de entrevistar nesse dia o arquiteto urbanista Adriano Scarabellotti, que está há 23 anos no mercado e vai contar um pouquinho para nós o que é esse mundo da arquitetura. Prazer, Adriano. Eu que agradeço, Sara. É um prazer aqui participar do teu programa. Desejo muito sucesso nesse novo trabalho que você está conseguindo divulgar aí para todos os profissionais de arquitetura. Então, a gente já está há 23 anos no mercado, atuamos em várias áreas, começamos na área de urbanismo, início de carreira, trabalhamos com planejamento urbano, também fui professor universitário por um bom tempo e depois a gente focou na questão da arquitetura no mercado de fato. E a gente atua já há bastante tempo nessa área. E o que a gente tem buscado, que a gente vinha conversando, é justamente qual que é o papel do arquiteto hoje. Então, assim, a gente tem como o slogan da empresa é arquitetura além da estética. Isso fascina a gente saber. Essa frase eu achei fantástica. Acho que dá para a gente explorar bem essa entrevista, o que significa isso no mercado. Que pode ser a grande contribuição, mais do que falar das obras, mostrar obras, que eu acho que todo arquiteto gosta, mas eu acho que nesse momento a gente pode contribuir de uma maneira diferente, que é tocar na questão, assim, qual o real objetivo de se contratar um arquiteto? Qual que é o papel do arquiteto hoje no século XXI, em 2020, já estamos há quase 20 anos aí, e a gente começa a perceber, ou melhor, percebemos há muitos anos atrás, que os problemas que a nossa área enfrenta são sempre relacionados à questão obra. Então, assim, você começa um projeto, você contrata profissionais, existe o sonho do cliente e aí todo mundo conhece alguém que está nos assistindo aqui, se não é a pessoa que já teve um problema em obra, já passou por isso, conhece alguém. Então, isso começou já uns 16, 17 anos atrás, logo no início de carreira, onde começou a perceber que existia uma certa dissonância entre aquilo que o cliente queria, aquilo que era projetado e o que acontecia na obra. Existia essa diferenciação aí, nesses aspectos. E aí a pergunta é, por que acontecem os problemas em obra? Esse é o X da questão em toda a obra. Por quê? A questão que, analisa, a pessoa, não interessa o dinheiro que a pessoa tem para investir. O interessante é que ela tem que ser bem utilizado, bem aplicado. Só que para que isso aconteça, tem uma série de etapas. E eu sempre falo que a arquitetura é planejamento, mas nós vivemos num país onde planejamento não é uma coisa muito... se fala muito, se tem muita intenção, mas na hora de colocar isso para funcionar não é bem assim. Porque é próprio do brasileiro de, às vezes, querer antecipar, de tomar uma decisão e a hora que resolveu fazer, decidi, já contratei, não tenho projeto, já estou com o empreiteiro ou o construtor contratado. Então, isso eu estou simplificando. Mas o que acontece ainda no mercado é que você contrata um profissional, ele faz um projeto e geralmente o arquiteto está associado à estética. Ou seja, eu vou contratar um arquiteto, um profissional de arquitetura, porque eu quero algo bonito. Vamos simplificar. É claro, funcional também tem que ser, faz parte. No entanto, quando a gente fala em arquitetura além da estética, e a gente tem isso como slogan, é um olhar diferente. Ou seja, passou um certo tempo no início de carreira, como eu te falei, a gente começou a ter problemas também. Também claro, tive natural, os problemas, e às vezes ainda acontecem.
Mas quando me perguntei assim, mas por que isso está acontecendo, a primeira assim, análise foi que arquitetos e engenheiros não se conversavam. Ou seja, o cliente é leigo, ele não sabe, ele contrata o arquiteto, o engenheiro que vai fazer estrutura, hidráulica, elétrica, enfim, todos os projetos. Mas não existe, né, não é praxe, ou melhor, não é regra que exista uma conversação, né, um diálogo constante. E esse diálogo não é uma conversa, existe um processo para se resolver isso. Então, explicando rapidamente, geralmente funciona assim no mercado. Você vou fazer a tua casa, por exemplo, você nos contrata, né? Geralmente o mercado faz assim, desenvolve a planta, a fachada, está tudo certo, bonito, renderizado, né? Essas imagens fotorrealísticas. Ok, e aí esse projeto vai para o profissional de engenharia. Então, o engenheiro vai fazer o estrutural, depois o outro profissional faz a parte elétrica, hidráulica, fotovoltaica, o que tiver, né? Vários projetos que vão acontecendo. No entanto, existe uma postura, uma prática que a gente chama assim de linear, né? Eu faço, entrego tudo certo, agora entra o outro, às vezes uma pergunta para tirar alguma dúvida e a coisa segue. E esses projetos se encontram na obra. Agora, esse não é o processo desejado. Então, o que a gente já está trabalhando há 18 anos, vai fazer esse ano agora, é algo chamado integração, né, de projetos através da compatibilização. Então, o que é isso? Né? Tem que desmistificar. Eu acho que a maior contribuição para o teu programa é isso. As pessoas que estão nos assistindo é entender que arquiteto, engenheiro continuam sendo importantes no processo. A questão é que a gente percebe que tem que existir uma coordenação nesse processo. Ou seja, hoje está todo mundo conectado em redes sociais, né? Todo mundo compartilha, comenta, está integrado. Mas no dia... Exatamente, mas pega um exemplo numa empresa. Né? Numa empresa é comum você ouvir, não, isso aqui não é meu trabalho, isso aqui não é meu departamento, isso aqui não é minha tarefa. Em plena era de redes sociais, na extrema conectividade, as pessoas não estão conseguindo trabalhar de maneira colaborativa. Então, aí vem a parte da formação em gestão e administração que a gente tem, que foi unir arquitetura e administração, né, e tecnologia. Então, quando eu comecei a perceber lá atrás que eu também tinha meus problemas, né, e ainda às vezes acontecem, se você escapar um pouco do planejamento, né, você está sujeito a isso. Então, a gente começou a criar uma visão do quê? Vamos mudar o processo. Então, se tem algum problema, a gente tem duas opções, né? Continua com o problema e deixa a coisa acontecer e vai arranjando desculpas. Ou vamos tentar entender por que está acontecendo aquele problema e buscar respostas. Mas a resposta ela não é só o Adriano melhorar o processo dele junto com a equipe dele no escritório, ou a engenharia resolver o problema de hidráulica, elétrica, estrutura. O problema é que tem que ter uma coordenação. Então, assim, o que eu vejo hoje, e a gente está procurando desenvolver esse trabalho, é o arquiteto como coordenador do processo, que não é muito comum no Brasil, onde você procura, além de fazer arquitetura, você criar um processo de gestão com os demais profissionais. Então, começa, eu chamo de arquitetura de ponta a ponta. Começa com o cliente, uma análise bem clara do que ele quer, o programa de necessidades. Custos também, que eu acho muito importante. O custo, você tem uma ideia, a gente antes de começar a fazer um desenho, né, do projeto em si, a gente usa uma planilha eletrônica, ou seja, onde a gente, baseado na quantidade de espaços que ele quer, por exemplo, uma casa, vamos pegar um exemplo mais clássico. Minha casa tem tantos metros, tá? Eu imagino minha casa ter tantos metros, mas como é que a gente tem certeza que isso vai acontecer? As necessidades. Então a gente faz um estudo inicial, faz um levantamento dessas áreas, né? A área útil, a tua casa vai ter tantos metros de área útil, eu tenho mais tantos metros de parede, né? Essa área também conta. E a gente faz um estudo de corredores, enfim, circulação, no final você tem lá uma referência de valor do CUB, um valor local que te dá uma ideia de valor. Aí eu chego para o cliente, a tua casa que você imaginava ter tantos metros, ela vai ter mais para a qualidade de espaço que você precisa. Isso vai aumentar o teu custo. A pergunta é, seguimos, não seguimos? Então, quando você trabalha arquitetura com gestão, né, gerindo o processo de projeto, você vai informando o cliente desde o início do projeto que a gente tem que ir balizando. Ou seja, podemos aumentar a área? Né? Ou não, vamos reduzir o tamanho do projeto, mas antes mesmo de você desenvolver algo mais complexo. E isso é um processo que
começa a colocar a visão de custos já no início do projeto, né? Não é o orçamento. Porque é uma maneira de você... Tem recurso, né? Hoje tem recurso para tudo. Só que aí tem que ter um método. Então não adianta só ter tecnologia e ter disponível, eu tenho que mudar o meu método de trabalho, eu tenho que mudar o meu pensamento. Então eu sempre digo, a tecnologia, o futuro não vai acontecer, ele já é. O futuro já aconteceu na área de tecnologia em todas as áreas. Nós estamos vivendo, né, uma evolução muito rápida e isso vai acelerar. Então, se a gente não mudar a cabeça e não mudar a maneira, né, então eu sempre falo, estou com os cabelos brancos, né, com 40, quase 49 anos, mas eu tenho que me manter jovem. Ou seja, a gente está trabalhando com realidade virtual já há 2 anos, trabalha com um tablet na obra, com o projeto todo digital, ou seja, então a gente tem que trazer isso para o dia a dia. Então, nesse ponto que você falou ali, que eu acho que é fundamental, porque tudo vai bater na onda, né? No custo. Tá, mas quanto isso vai me custar? Tá, mas vale a pena? Então, essa abordagem que eu estava explicando, ela começa na ponta inicial com o cliente, aonde você vai desenvolver o projeto, você vai redimensionando, análise do terreno é muito fundamental, custo dos muros, né? Ou seja, você tem como simular isso. Então, existe uma preocupação de que, claro, é um processo que tem que ser mais planejado. Então, você tem que, se você acelerar demais, você vai queimar algumas etapas. Mas, hoje você tem recursos, né, de trabalhar à distância. Então, o nosso cliente trabalha muito à distância, um simples grupo do WhatsApp ou por alguma explicação remota. Ou seja, não tem mais o deslocamento, não necessariamente o cliente precisa vir todo dia aqui. Então, a gente está usando aqui a tecnologia para aprofundar o projeto, para melhorar, né, a solução para o cliente. Essa é uma pergunta que eu faço para todos os arquitetos. O que está sendo feito no seu escritório nessa era de tecnologia? O Adriano já está um passo à frente. Existe a transformação digital, né, que se fala, transformação digital das empresas. A gente tem que pensar o seguinte, as pessoas têm pouco tempo hoje, tá? E a gente tem que usar a tecnologia, e muitas tecnologias são gratuitas, né? Você tem o próprio WhatsApp, que todo mundo usa, mas você usa para grupos de diversão, né? Para trocar vídeos e piadas, por exemplo. Mas e para trabalho? Não dá para trabalhar, com certeza. A gente toca um projeto, toca uma obra com o WhatsApp. É gratuito, mas requer o quê? Uma postura, um procedimento que te possibilita fazer isso. Ou atender o cliente remotamente, né? Você conseguir passar a informação de uma maneira que ele não precisa se deslocar. Isso agiliza o processo. Não tem estresse para o cliente de obra. Menos estresse, a informação está mais rápida. Então, você tem lá o empreiteiro, o mestre de obra, qualquer profissional, eletricista, encanador, todo mundo com celular. Então, isso, claro, o que eu estou falando aqui não é novidade. A questão é como que você coloca no dia a dia do projeto. Você coordena isso. Aí voltando àquilo que eu estava te explicando, que é a visão da coordenação. Então, o arquiteto hoje não dá mais para ser o arquiteto técnico, tá? O arquiteto que só vai pensar estética e funcionalidade da planta e tal. Tem que pensar o quê? Que hoje você tem que fazer gestão de tecnologia no escritório. Você tem muita tecnologia, né? Para poder utilizar nos projetos, para conseguir dar vazão e simular o mais próximo da realidade aquilo que o cliente quer. E também a questão gerencial, né? Gestão, ou seja, é um tripé, é a técnica, a tecnologia e a gestão. Então, a gente buscou na administração esses conhecimentos para tentar transformar aquilo que era projeto num produto. Ou seja, que tem que atender uma especificação, tem que entender uma visão de custos, uma visão de manutenção, entendeu? Eu sempre coloco na questão do projeto materiais que você vai usar. Por exemplo, esse material é um material que a arquitetura também tem um pouco de moda. A gente tem que, né, tocar nesse assunto. Bom, mas eu gostei daquele acabamento, ok, beleza. Agora, custo-benefício, aquilo vai me trazer um custo-benefício durante o tempo de vida, né? Ou daqui 2, 3 anos eu não vou mais conseguir olhar para aquele revestimento. São coisas que a gente tem que trazer para o cliente, porque isso aí, no fundo, a gente está o quê? Gerenciando, né, o recurso do cliente. O cliente assina um cheque em branco. Então, dependendo de como a gente projeta, como a gente se preocupa, você vai gastar mais ou menos. Agora, quem disse que uma obra para ser boa, bonita, funcional, ter boa manutenção, ela tem que ser cara? Não, ela tem que ser bem planejada. Agora, planejar bem requer um tempo a mais, tanto na parte do projeto. Aí, dando sequência naquilo que eu comentei contigo, que eu acho que o arquiteto tem que ter essa visão de coordenação. Então,
retomando, o arquiteto entregava o projeto, é o que geralmente se faz, mas isso é decorrência, né, das práticas, isso no Brasil como um todo. Cada um pega o seu projeto, né, e segue de maneira linear, e as coisas se encontram na obra. É lá que acontece o problema. Então, que você conhece, né? Você sabe, você também está em obra sempre, você sabe que, mas por que isso aqui, mas como que isso aqui está pensado assim, mas por que isso está aqui? Como é que esse pilar bateu aqui com esse ponto de elétrica? Por que essa viga na minha sala? O gesso que vai rebaixar? Isso tudo tem como você resolver antes do projeto. Ou melhor, antes da obra, desculpa. Sim. Você tem que fazer o quê? Um processo de integração. Aí muda a postura. Aí que entra a questão que eu diria assim, aquele problema, quando você me pergunta, por que acontece? A pergunta que a gente tem que fazer, por que aconteceu o problema? O problema é porque o arquiteto, o engenheiro não sabem projetar? Não, não é isso. Não houve comunicação. A comunicação ela tem que ser verbal, digital, mas tem que ter um momento onde existe uma etapa chamada integração dos projetos, que na verdade é a compatibilização. O que é isso? O teu celular, o teu computador, as peças são compatíveis, né? Se eu colocar uma peça que não funciona, né? Que não vai funcionar o computador ou qualquer equipamento. Uma obra, vamos fazer uma analogia com o corpo humano. O corpo humano não tem a estrutura, você vê, mas você está vendo o osso? Você sente o osso, você não está vendo o osso para fora do corpo. Você sabe que tem um sistema circulatório, sistema nervoso, digestivo, enfim. Vamos fazer uma análise. Uma obra é a mesma coisa. Eu vejo a fachada, eu estou vendo a arquitetura, mas atrás dessa fachada eu tenho uma estrutura, eu tenho uma hidráulica, eu tenho uma elétrica, eu tenho qualquer outra instalação, um ar-condicionado. Isso tudo, no fundo, também é arquitetura. Porque não adianta só o arquiteto pensar na visão estética, olha, legal, mas cara, você é um. Então, aquela questão que o arquiteto, ele é mais um no processo, é a ponta do processo, mas se não tiver o engenheiro, não tiver os demais projetistas, tá, e que a gente crie um ambiente favorável para a troca de informações, que ela pode ser só verbal, mas o ponto que eu quero chegar é a questão da integração. Essa integração, ela acontece de maneira técnica, ou seja, hoje, né, qualquer projeto que você vê, esses que vocês estão vendo na tela aqui, muitos que vocês estão vendo aqui são maquetes eletrônicas. Então, existe uma diferença entre você fazer o que a gente chama só a parte externa, uma casquinha, né, do que você construir digitalmente. Quando eu construo digitalmente, eu estou modelando todo aquele projeto por dentro, por fora, com contrapiso, com tudo. Esse modelo 3D que a gente chama, e aí que está a diferença, né, nos processos que a gente está adotando, esse modelo ele serve de base para o engenheiro. Então existe um compartilhamento da minha informação, do meu projeto digital, ele vai para o engenheiro. Esse engenheiro ele vai lançar a estrutura dele, ele vai fazer a estrutura. Quando a gente passa numa obra, não vê o esqueleto lá, pilar, então aquele esqueleto, né, antes de ser obra, ele é um esqueleto digital, ele está no computador. A questão é como que você usa aquilo para resolver o problema. Então, quando a gente não tem a integração e não tem a coordenação, as informações vão para a obra e ninguém conversa. No processo que a gente está adotando há 18 anos já e está melhorando cada vez mais, é o quê? Eu recebo essa informação. O engenheiro ele faz uma ideia, ele faz um pré-estudo, eu uno. A gente chama de raio-x, né? Eu pego minha arquitetura e vou unir com a estrutura. Quando eu vou unir com a estrutura, a hidráulica, a elétrica, hoje a gente está trabalhando com uma coisa chamada BIM, que é Building Information Modeling. É algo que no Brasil assim, já não é mais novidade, mas ainda está pouco uso. Lá fora já é algo bem mais difundido. E a ideia disso é o quê? Que eu construa digitalmente, eu simule digitalmente. Então a obra da Sanepar, que foi inaugurada recentemente, na verdade finalizada, acho que não foi inaugurada ainda, foi a primeira obra em 2013 que nós integramos todos os projetos. Hidráulica, elétrica e estrutura. Então, todos os profissionais fazem seus projetos, eles mandam os arquivos deles, dimensionais, e a gente faz essa análise. Então, eu consigo perceber se um pilar ficou fora da posição, se um interruptor ficou mal posicionado perto de uma porta, se vai ter um rebaixamento excessivo de uma laje porque teve uma viga. Facilita para o cliente também visualizar. Facilita para o cliente visualizar. E aí que dá. Essa é a ideia. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho de coordenação, que nada mais é do que
antes do engenheiro, cada profissional, ou às vezes os fornecedores também estão envolvidos, antes de cada um querer fazer o seu projeto ou vender o seu produto ou serviço, tem que ter um processo inicial de conversação, onde define diretrizes. Ó, vamos usar esse tipo de estrutura, vamos usar esse tipo de sistema. Existe uma conversa. Então, aí que é o papel do arquiteto coordenador, onde você consegue, todo mundo está trabalhando, eu não estou lá dizendo como o profissional tem que trabalhar, não, a gente está dialogando, conversando. Aí você ajusta, né, essas definições. Cada profissional vai ajustar questões de automação, por exemplo, com o cliente. A parte de elétrica também, luminotécnico, cada profissional trabalha com o cliente, né, assim, dessa maneira, ajustando aquilo que ele quer. Mas essa integração a gente faz aqui. Então a gente recebe todos os projetos. Facilita para todo mundo, né? Facilita para todo mundo. Então esse processo a gente consegue identificar. O que a gente faz? A gente olha para o engenheiro da estrutura, tem que mexer aqui, ó, vamos mudar aquele pilar, aquela laje ficou muito baixa. Vamos mudar essa situação aqui dessa viga, porque a gente consegue resolver e não vai atravessar a janela. Isso é feito, né, em todos os locais do projeto. Isso leva aí um período, pode levar 1 mês, 2 meses, depende do tipo da obra. Mas isso que a gente chama de edifício virtual. Você constrói digitalmente, você simula isso, e aí que vem o começo, né, das soluções do problema em obra, porque tudo que eu consigo identificar no escritório, e projeto é isso. Isso se chama engenharia simultânea, né? Vamos dizer assim, no linguajar técnico, onde você desenvolve, não é mais cada um fazendo a sua parte depois, não, é todo mundo trabalhando junto, entendeu? E aí, essa parte de coordenação é você conseguir entender que o tal profissional tem que se conversar naquele momento, viu? Essa informação tu repassa para lá. E está todo mundo num grupo. Então, a gente tem um grupo da compatibilização, por exemplo. Então, isso é uma situação. Outra que a gente estava conversando anteriormente, que quanto vai custar, né? Falei, tá, como é que é essa questão do valor? Eu te pergunto, quando você vai comprar um carro, você quer saber quanto você vai pagar? Você pede, ou você vai comprar um carro, você chega lá, não. Você já sabe quanto que você pode investir. Né? E outra, mas você sabe quanto vai custar o carro, o celular, quando você sabe o valor do celular, uma televisão. Por que as pessoas começam a construir e não sabem quanto é que vão gastar? E acabam gastando além do que por causa de um planejamento que não foi feito exatamente como você falou. Então, desde o início. Então, aí entra um outro ponto que nós temos são 3 momentos: projeto arquitetônico, a compatibilização, que eu vou, né, unir os projetos de engenharia, beleza. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Ok, projetos estão integrados, resolvidos, problemas ajustados, ok. Bom, posso ir direto para a obra? Pode. Mas entre projetos finalizados antes da obra começar, o ideal é que tudo esteja finalizado, claro, nem sempre acontece. Tem que tentar trabalhar da maneira mais adequada, que tá tudo pronto antes da obra. Por quê? Porque daí entra uma etapa que é o orçamento. Quando você vai comprar um celular, você orça um carro, você faz um orçamento, uma pesquisa de preço. Claro, é um processo de pesquisa mais fácil. Uma casa, uma obra não é simples. Bom, mas se ela não é simples, é justamente por não ser simples que precisa orçar. Então, não existe essa prática de orçar obras, né? De você, olha, está aqui meu projeto, isso aqui é o que eu quero, a gente tem uma noção de valor já, que o projeto pode te dar a estimativa. Mas é importante ter um orçamento. Aí você tem que ter lá o quê? Assim como você contratou o cara da estrutura, hidráulica, elétrica, tem que contratar o cara do orçamento. Então, a gente está fazendo já há um bom tempo. Faz os projetos, orça, porque aonde é que a tua casa pode custar 30%, 40% a mais? Nos acabamentos. Ou seja, porque se eu não pensar bem em que acabamento que eu vou usar, eu vou acabar, vai estourar o orçamento. Então, essa questão de você, antes da obra começar, gerenciar os projetos, compatibilizar e conseguir orçar, é a situação ideal. Então, risco zero, problema zero na obra, não, mas você vai minimizar 90% dos problemas. Então, as soluções para os problemas que acontecem vão ser mais fáceis, os problemas tendem a ser menores, né? Para você, arquiteto que está iniciando, eu estou falando todos os sábados, cada arquiteto pensa de uma forma.
vocês já tiveram algumas entrevistas já no programa e cada um vai passar para a gente a maneira de trabalho dele. Isso é legal, é a diversidade na área da arquitetura. E cada um está melhorando a cada vez mais a área da arquitetura e cada um tem uma visão diferente. E essas visões são maravilhosas. Adriano, adorei a conversa, eu achei assim fantástico a ideia e você cada vez mais surpreendendo, porque você já é conhecido como uma pessoa muito técnica, que cuida do seu projeto de uma maneira mais total. Sim. Eu digo total pelo seguinte, você é um arquiteto que apenas projeta ou é um arquiteto que vai lá, põe a botina, que eu digo, para a obra. Então tem uma diferença nesse trabalho, adorei. Legal, eu que agradeço a oportunidade e acho que a nossa missão é essa, né? É tentar transformar a nossa área de alguma maneira, deixar alguma contribuição, né? Então essa é a nossa maneira de contribuir, outros contribuem de outras maneiras, então a gente defende esse assunto, compatibilização inicialmente e coordenação a um tempo menor, mas o desejo é isso, que as pessoas entendam que é necessário você contratar um arquiteto, um engenheiro, tá? Que você tem que ter sim um bom serviço prestado, né? Agora, o que existe também hoje é um certo nivelamento por baixo, vamos dizer assim, uma certa simplificação, eu diria, do processo de arquitetura e engenharia. Então, o nosso papel é esse, é tentar mostrar que para obras, né, para projetos mais simples, uma solução mais simples, que não precisa, mas quando a coisa é mais complexa, você tem que ter recurso também para isso, né? Então, e tem que ter respaldo do profissional. Exatamente, a ideia é essa, né? Então, contribuir para a profissão e para a melhoria, né, da sociedade como um todo na área de construção civil. É isso aí, muito obrigada, Adriano. Eu que agradeço. E você que é arquiteto, urbanista ou que trabalha na área de arquitetura e construção civil, estou aguardando você para uma entrevista, tá bom? Sábado que vem, teremos uma entrevista com Patrícia Maicotti. Ela está se lançando ao mercado como influencer. E também traremos para vocês uma entrevista de Luziane Paulino. Ela é uma grande influencer já no Brasil. Se você quiser dar uma conferida, ela tem um Instagram chamado Decora Mundo. Confere lá. Ela tem quase 800 mil seguidores. E teremos a entrevista dela também, tá bom? Até o sábado que vem, aguardo vocês!